Shalom pessoal, eu sou o Eli do canal Mais de Sião e nesse episódio eu vou falar sobre um dos segredos mais interessantes encontrados no livro de Gênesis. Ou seja, você sabia que a Terra ela já foi destruída antes do dilúvio? Você deve estar pensando, Eli do céu, o que você está falando, rapaz? Toma vergonha nessa cara, da onde que você tirou essa ideia, meu amigo? Não, fica tranquilo que você vai ver. Então vamos embora. Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 1, versículo 1 e 2 de Gênesis, e você vai encontrar escrito o seguinte texto. No princípio, criou Deus, ou Deus criou, os céus e a terra estava sem forma e vazia. Percebeu? Tá aí, tá escrito. Você acha que eu estou brincando, né? Não. Está escrito, porém, a tradução para o português, ela não dá a entender exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque se você ler o texto em hebraico, você vai encontrá-lo da seguinte forma. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz Ve-haaretz haita tohu vavou, ou seja, no princípio trouxe à existência Deus, os céus e a terra não estava sem forma e vazia, a terra estava um caos. Percebeu? Sem forma e vazia não te deixa entender exatamente o que estava acontecendo, porém, quando você lê e a terra estava um caos, peraí, o que significa caos, né? O caos é a consequência de alguma coisa que saiu de sua normalidade. Então, voltamos ao texto. No princípio trouxe à existência Deus, os céus e a terra, algo saiu da sua normalidade e a terra se tornou um caos. Então, o texto em hebraico ele revela que após o Eterno ter criado os céus e a terra, algo muito ruim aconteceu. Nós não sabemos exatamente quanto tempo se passou entre o primeiro e segundo versículo, porém a terra se vê devastada, ela se vê mergulhada num mar de trevas, ela se vê transformada num caos. No livro do profeta Isaías, veja que interessante, no capítulo 45, versículo 18, Deus diz que ele não criou a terra um caos, mas ele a fez para ser habitada. Então a gente volta lá para o Gênesis e vamos ler novamente o texto. No princípio trouxe à existência a Deus os céus e a terra para ser habitada e algo saiu da rotina e a terra se tornou um caos. A coisa começou a se encaixar. Agora, o mais interessante, você vai ver no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, uma descrição, uma visão que Jeremias teve do que vai acontecer no futuro e que em hebraico você vê o mesmo termo, tohu vavohu, ou seja, como é que está escrito? Jeremias capítulo 4, versículo 23 até o 27 diz assim: Olhei para a terra e ela estava tohu vavohu, ela estava um caos, e olhei para os céus e ele não possuía luz. Então você olha em Gênesis, você vê que a terra depois do tohu vavohu, ela estava em trevas, não havia luz. Então Deus diz, haja luz, né? Então, a mesma situação e em Gênesis e no que vai ocorrer num futuro. Continuando, olhei para as montanhas e elas tremiam, todas as colinas se moviam para frente e para trás. Olhei e não havia nenhum ser humano, todos os pássaros tinham fugido. Olhei e os campos férteis estavam desertos, todas as cidades estavam devastadas na presença de Adonai, antes do furor da sua ira. Bravo, né? Pois eis que diz Adonai, toda a terra será no futuro devastada, ainda que eu não a destrua por completo. A mesma coisa praticamente do que aconteceu em Gênesis. Porém aqui você vê que
a Terra não estava, né, os continentes eles não estavam mergulhados no mar. Então ele viu os outeiros, as montanhas, né, tremendo por causa do furor da ira de Deus. Já em Gênesis você vê que Deus afundou a terra, acabou com tudo, né? Ficou só água. Então, você notou que Tohu Vavohu significa caos, destruição e ausência de luz. Exatamente como descrito, né, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a terra estava um caos e mergulhada em trevas. Nessa altura do campeonato, você já deve estar meio, né, curioso para querer saber, uau, né, quem que habitava então na terra e o que ocasionou então essa destruição? Você pode mostrar para a gente? Vamos embora, a gente vai estudando. A terra, ela foi habitada, ela é habitada até hoje e governada, ela está sobre vamos dizer assim, não sobre o domínio, mas sobre a influência de seres espirituais, conhecidos como principados e potestades. Isso você vai encontrar de Gênesis e Apocalipse. Porém, ela foi assolada e coberta por densas trevas por causa do quê? O que gerou aquela destruição de Gênesis ali, o caos? O juízo de Deus, né? Juízo contra quem? Contra o pecado do príncipe de Tiro. O rei de Tiro, né? Era o príncipe e querubim, simbolizado pelo rei de Tiro, conforme você encontra no contexto descrito pelo profeta Ezequiel, né? No capítulo 45, se eu não me engano, a gente vai continuar lendo e você vai ver. Então, mais um outro detalhe sobre esse reino, né? Principados e potestades, você também vai ver no contexto completo do livro de Daniel, né? Você poderá encontrar uma guerra entre principados espirituais, né? O príncipe da Pérsia, está escrito em Daniel capítulo 10, versículo 13, o príncipe da Grécia, capítulo 10, versículo 20 de Daniel, Miguel, o grande príncipe dos exércitos de Adonai, Daniel capítulo 10, versículo 13, e capítulo 12, versículo 1, e também em Gênesis você vai encontrar tanto Gênesis capítulo 14, versículo 18 e Hebreus capítulo 7, versículo 1, você verá sobre um ser que ele não tinha início de dias e nem fim de dias. E o nome dele qual que era? Melquisedeque, que em hebraico nós chamamos de Malki Tzadik, meu rei é justo. Esse é o nome do rei, Malki Tzadik, meu rei é justo. Quem que era o Malki Tzadik? Malki Tzadik, ele era o rei de Shalem. Quem que é Shalem? Jerusalém. Por quê? Ir, que você chama de Eru, né? Ir é cidade. Shalem, ou Salem, né? Como você vê, ele provém da raiz de Shalom, de paz, ou Shalem completo. Então, cidade completa, cidade da paz. Então, Malki Tzadik, ele era rei de Jerusalém. Abraão foi lá, deu dízimo a ele estava vindo de uma guerra, Abraão foi lá, deu dízimo a ele, e aí? Ele era um ser que não tinha início de dias e nem fim. Ele era rei de Jerusalém. Jerusalém naquela época, onde que existia Jerusalém? Você não vê. Então, nota que os reinos espirituais existem ainda aqui na Terra. E eles ainda têm seus dominantes. Note que o Eterno, ele utiliza-se dos nomes dos reinos terrestres para descrever os governantes e governos espirituais que exercem influência sobre nossos reinos, sobre as nossas nações. Então, no capítulo 28 de Ezequiel, né, que eu falei agora há pouco, no capítulo 28, nós lemos que o rei de Tiro, quem que era? Era o rei de Tiro ali, você está falando besteira. Não. Quem que era o rei de Tiro ali? Era um simples ser humano? Quem que ele era? Ele era um querubim. Então a analogia é sobre o humano, mas o rei de Tiro, que exerce influência sobre esse governo, é um querubim. Onde ele andava? Sobre o Monte Santo. Onde é o Monte Santo? Em Jerusalém. Monte Sião. E ele era perfeito. Ele era o selo de Adonai. Não era o rei pecador de Tiro ali, o ser humaninho, né? O ser humaninho. Não era esse. Então ele era um querubim
E esse querubim, dentro do contexto, você pode ver que ele vai se apresentar em forma humana e ele será morto, né? Ele se trata de quem? Do próprio Satanás. Ele é o príncipe iníquo que tem as mesmas semelhanças físico-espirituais do Messias. Até tem um texto bíblico que fala, Satanás ele tem o poder de se apresentar como anjo de luz e tudo mais, nós vamos ver a seguir. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, e em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, vemos Satanás se apresentando como um anjo de luz, oferecendo os reinos da terra, né? Para quem? Para Jesus. Quando ele foi tentar Jesus, ele falou, olha, se você me prostrar, me adorar, eu te dou todos os reinos. Por quê? Porque esses reinos hoje estão na mão dele, estão sob o domínio dele. Já teve pessoas que falaram, não, ele tá louco. Jesus, ele, depois que ele ressuscitou, né, a ele foi dado todo o poder e autoridade, hoje está tudo no controle dele. Não está nada. Logicamente que Deus, ele é Deus. Não tem ninguém que possa ser contra Deus e muito menos contra o Messias. Porque o Messias recebeu de Deus todo o poder e autoridade. Porém, hoje nossas nações, nossos governos e tudo mais está sob a influência satânica. Se nós estivéssemos sob a influência de Deus, a Terra não seria, nós não teríamos esses problemas que nós estamos tendo hoje. Olha como está a situação do mundo hoje. Você acha que nós estamos sob o domínio do reino de Deus? Lógico que não. Então, a primeira destruição da Terra ocorreu como consequência do juízo de Deus contra Satanás e contra os anjos dele, né? Conforme as escrituras revelam. Então veja lá, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11, está escrito assim, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, você pode ver em Apocalipse que haverá o julgamento final, né? O dia do juízo final contra os seres humanos. Porém, Satanás e os anjos dele, os seguidores dele, já estão julgados. Então, a consequência desse julgamento, o que foi? Foi a perda do reino dele junto ao reino de Deus, né? O governo dele junto ao governo de Deus. Deus destruiu ele. Porém, ele ainda continua exercendo influência. Ainda, esses reinos não foram tirados dele para ser entregue a Deus. E você vai ver, a gente vai ler, está escrito isso. Jesus disse que viu Satanás como um raio cair do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. Veja bem, interessante, né? Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9 e 12, encontramos escrito que foi lançado o grande dragão, a antiga serpente chamada Satanás, e com ele foi precipitado na terra os seus anjos. E ai dos que habitam na terra e no mar, porque Satanás desceu a vós. Então, conforme nós lemos também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, o trono de Satanás ele está localizado aonde? Fácil, na Turquia. Uau! Aí se você conhece um pouquinho de história, você começa a se lembrar, né, dos impérios, né, o Império Otomano, depois toda aquela correria, invasões muçulmanas, né, na Europa e hoje você vê aí o califado, né, e então Pérgamo, ela é uma região próximo à atual Turquia. Então nessa região está o trono de Satanás e ali onde ele habita você pode ler Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Então você vê que os reinos espirituais, as potestades e os principados, eles continuam reinando e exercendo influência sobre o nosso reino. Então eu quero concluir esse vídeo dizendo que a primeira, né, destruição da terra, que se tem notícia, ocorreu em consequência do pecado de Satanás. Jesus, em sua morte, ele tomou a chave da morte de Satanás, ele recebeu do Pai todo o poder nos céus e na terra, e qual que é a próxima fase? Ele virá para conquistar os reinos desse mundo, que ainda não foram conquistados.
Jesus, ele tem todo o poder, ele recebeu todo esse poder, ele recebeu toda a autoridade. Esse poder e essa autoridade ele vai devolver a Deus, que está escrito. A gente vai ler agora. E quando isso acontecer, a vinda de Jesus é justamente para isso, para tomar esses reinos da mão de Satanás. Hoje Jesus ele tem toda a autonomia, vamos dizer assim, ele recebeu do Pai a autonomia para reconquistar tudo e entregar a Deus. Então, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 está escrito assim: E o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Messias. Ele reinará para todo o sempre. Então, veja, Apocalipse está dizendo que esses reinos ainda não são do Messias, não estão sob influência do Messias e muito menos sobre a influência de Deus, apesar que Deus ele já tem tudo, né, o cronograma do que vai acontecer, do que ele vai fazer, porém, por enquanto, esses reinos estão sobre a influência e sobre o domínio de Satanás e dos seus anjos, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 24, 25 e 28, você encontra assim, escrito: Depois virá o fim, quando o Messias, né, tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhes sujeitou, para que Deus seja um em todos. Mas você vê que até mesmo, né, nos vídeos anteriores que eu falei, né, o vídeo sobre Gog e Magog, ou mesmo os 3 vídeos que eu falo sobre o plano de Deus para Israel até o dia do juízo final, eles se completam com esse vídeo aqui. Porque o Messias, a próxima fase dele qual é? É vir e tomar os reinos da terra. Nós vamos reinar com Jesus durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto, vai enganar aqueles pecadores, né, descrito lá no livro de Isaías, e aí a gente vai entrar para a fase da guerra, né, de Gog e Magog. Então, minha gente, você vê que a Bíblia, quando você estuda ela dentro do contexto dela, tudo se encaixa, né? Eu vou estar fazendo outros vídeos aí para frente, você vai ver que a gente vai acabar caindo em algum desses temas que nós já estudamos. Então, eu agradeço muito a você por ter nos acompanhado até agora, e convido a você a se inscrever em nosso canal, a curtir, a dar um joinha aí se for o caso, e assim você vai incentivar a mim a continuar fazendo novos vídeos e trazendo novas informações para você, tá? Então um grande abraço a você, uma boa semana e que Deus vos abençoe.